Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Se você abrir a sua Bíblia, eu te peço que você deixe ela aberta durante toda a exposição do texto bíblico, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, ela criou o universo. A Tua palavra, é por meio da Tua palavra que nós fomos recriados em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, isso não é meramente um ritual religioso, não, estamos diante do poder criador de Deus. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor crie algo novo no coração de cada um dos meus irmãos que me ouve neste momento, Senhor. Nós impedimos qualquer agir das trevas para tentar cessar, paralisar a voz de Deus ao ecoar e recriar o coração de cada um, Pai. E que essa palavra, ela venha transformar o nosso coração. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é Coração Narcisista. Bem, eu preciso começar esse sermão fazendo uma diferenciação com você. Nós estamos falando aqui sobre um narcisismo que é fruto do pecado, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas nós temos também um transtorno psiquiátrico de uma personalidade narcisista. Esse tipo de transtorno, se você tem, você precisa de ajuda médica. Você precisa procurar um terapeuta, você precisa fazer terapia, um psicoterapeuta. Mas nós estamos falando aqui sobre um coração corrompido pelo pecado, que nos leva a um lugar de vaidade e orgulho. É sobre isso que eu quero falar com você. E é muito fácil, a nossa natureza pecaminosa, até talvez, nas coisas santas, se encher de orgulho. É muito fácil nós estarmos, talvez, num culto e quantas pessoas religiosas, por exemplo, nós não vemos. Pessoas que estão na igreja, mas estão com o coração narcisista, porque não estão aqui, talvez, para adorar a Deus, mas para conseguir um palanque para si mesmas, para construir uma rede de validação para si próprios. Quantas pessoas que abusam de suas autoridades, talvez dentro de suas casas, dentro de seus trabalhos, e possuem um coração orgulhoso, que ferem pessoas, e possuem um coração narcisista. É sobre isso que eu quero falar com você. Para isso, permita-me te introduzir ao livro de 2 Timóteo. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, é a 13ª e última carta redigida por ele. Ele escreve essa segunda epístola ao jovem Timóteo. Timóteo, ele é um filho na fé de Paulo. Paulo conseguiu converter Timóteo, que era de uma origem, de uma família que, embora fosse grega, a família dele era temente e se converteu a Cristo. E nisso, Paulo encontra o jovem Timóteo e começa a discipular Timóteo por meio de suas inúmeras viagens missionárias. Nisso, nós estamos aqui numa carta pastoral do apóstolo Paulo, aonde Paulo está escrevendo a um jovem pastor que ele está treinando. Paulo, ele está numa ocasião muito específica. Ele escreve essa carta no ano 67 depois de Cristo. Ele está na cidade de Roma, na sua segunda prisão. Na primeira prisão, Paulo passou por uma prisão domiciliar, na qual ele foi absolvido. Mas ao findar dessa primeira prisão, ele fez provavelmente mais uma viagem missionária que não está relatada na Bíblia,
E ao fim dessa viagem missionária, Paulo é preso a partir da perseguição que começou com o imperador Nero. Nero, ele coloca fogo em Roma, e após queimar Roma, ele coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que os cristãos atraíram a ira do panteão de deuses romanos. E nisso começa uma oficial perseguição do Império Romano aos cristãos. Nisso, claramente, o maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo, não escaparia vivo dessa. Ele é preso pelo imperador Nero. Ele está, nesse momento, em uma masmorra fria, escura, sem companhia, em Roma, aguardando o seu julgamento. Ele tem consciência de que essas são as suas últimas palavras. E nas suas últimas palavras, ele gasta esse livro para escrever ao jovem Timóteo. Ele está na antessala do martírio, onde logo logo ele seria decapitado, e ele escreve ao jovem Timóteo essa carta com duas finalidades. Primeira, ele quer preparar Timóteo para o ministério que Deus tem dado a ele. Ao mesmo tempo, Paulo quer encontrar Timóteo antes de partir e ser decapitado. O segundo motivo que Paulo escreve essa carta é para instruir Timóteo como agir na liderança diante de tempos difíceis que a igreja vivia. É nesse momento que o tema principal dessa carta é a perseverança no Evangelho. Paulo está ensinando Timóteo a como perseverar no Evangelho nos últimos dias. No capítulo 1, a ênfase de Paulo é: Timóteo, guarda o Evangelho. Ele ensina Timóteo a guardar o Evangelho como a coisa mais preciosa, o bem mais escondido que ele tem no fundo do seu coração. No capítulo 2, a ênfase de Paulo é: Timóteo, sofre pelo Evangelho. Paulo pega seus sofrimentos e os mostra ao jovem Timóteo com uma forma de exemplo, inspiração, de que nós vamos sofrer por causa do Evangelho. A terceira exortação está no capítulo 3, que ele diz: Timóteo, persevera pelo Evangelho. Paulo estava ensinando a Timóteo não seguir o conselho de homens ímpios que surgiriam nos últimos dias, e é exatamente aqui que nós estamos. Paulo está mostrando como as pessoas dos últimos dias iriam agir, está comparando isso, falando: Timóteo, você não deve agir dessa maneira. E nós precisamos então colocar uma definição. O que é esses últimos dias? Esses últimos dias, eles não são simplesmente os dias finais, as últimas semanas que antecedem a volta de Cristo, não. Esses últimos dias é a expressão escatológica, ou seja, a expressão que é utilizada por Pedro quando o Espírito Santo desce, e ele diz que ali se inaugurou os últimos dias. Os últimos dias já começaram nos tempos do apóstolo Paulo. Após o derramar do Espírito Santo, nós já estamos nos últimos dias. E Paulo classifica que esses últimos dias seriam tempos terríveis. Essa palavra terríveis significam dias de grandes ameaças, aonde correríamos perigo. E o perigo não é necessariamente uma perseguição lá fora, mas são homens mal intencionados, talvez dentro do ambiente eclesiástico. Homens que se ensoberbeceram e estão com o coração fechado para o Evangelho. E a partir desse entendimento, eu quero pegar algumas aplicações disso com você, sobre esse coração que Paulo está ensinando nesse texto, que nós não devemos seguir em nome de Jesus. Eu quero que você releia comigo o versículo 1 até a primeira parte do versículo 2. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Primeiro ponto: o coração narcisista se coloca no centro de todas as coisas. A palavra aqui utilizada por Paulo, de que os homens seriam egoístas, é a palavra grega philautoi. Essa palavra ela é composta de duas palavras dentro dela. Philos significa amor, afeto. Autós significa si mesmo. Paulo está dizendo que os homens seriam apaixonados por si mesmos. Eles cairiam em paixão por eles mesmos. É como
uma história que nós temos na mitologia grega de Narciso. Narciso, de acordo com a mitologia grega, ele passeava um dia por um lago e ele viu o reflexo de si próprio. E ele ficou tão apaixonado por si próprio que ele não conseguia parar de ver a sua própria beleza. Até o ponto de que depois de vários dias, olhando a si mesmo no reflexo, Narciso caiu num lago e se afogou. Paulo está dizendo que os homens agiriam da mesma maneira. Eles se olhariam, se amariam e se colocariam no centro de todas as coisas. Esse é o comportamento contrário daquilo que a Bíblia nos ensina que é o amor. O próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que o amor é fazer a mesma coisa que Cristo Jesus fez, que ele abriu mão de si mesmo para servir a nós. Os homens pegariam um conceito de amor e o deturpariam para se colocarem no centro de todas as coisas. É isso que Paulo está ensinando. Meus irmãos, mediante isso, a gente precisa entender que o problema desse mundo não está aqui fora, está aqui dentro. O problema do mundo não está no meio que vivemos, mas na essência que nós temos. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele errou drasticamente quando ele disse que o homem, ele é essencialmente bom. É o meio que corrompe o homem. Isso é mentira. É o homem que corrompe o meio que ele está. Ninguém entra para a política e é corrompido pela política. É o coração corrompido dele que deturpa o meio que ele vai. Meus irmãos, e trazendo isso para a nossa sociedade atual, nós vivemos em uma geração absurdamente narcisista, que se coloca no centro de todas as coisas. Se você olhar, por exemplo, as mídias sociais, as redes sociais, sabe o que a gente vai ver? Pessoas que estão gastando dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Vamos ver pessoas que estão competindo não para ter uma vida alegre, estão competindo para ver quem vai ter mais seguidores, quem vai ter mais aplausos, quem vai ser mais reconhecido, e nós formamos um circo de narcisismo, em que nós somos os palhaços desse circo, em que nós estamos nos colocando no centro de todas as coisas, nós estamos pegando o sentido da vida que Deus nos deu e falando, olha, eu estou no meio de tudo isso, o universo gravita ao meu redor. Irmão, a verdade, deixa eu profetizar aqui na sua vida, posso falar a verdade com você? Eu e você somos muito menos assunto do que a gente imagina. Nós temos uma mente que fala para a gente, olha, você vai entrar em tal lugar, está todo mundo reparando em você. Posso te falar a verdade? Mentira, ninguém está nem prestando atenção na gente. Posso falar a verdade? A gente fica assim, nossa, eu acho que o fulano está falando de mim naquela mesa de amigos. Irmão, deixa eu te falar, está todo mundo muito preocupado com os problemas da vida dele para prestar atenção em mim e em você. Nós somos muito menos o foco das atenções do que aquilo que a gente acha. Está todo mundo muito atarefado. Eu estou aqui pregando, irmão, eu ouso dizer que tem pessoas que não estão prestando atenção naquilo que eu estou falando aí agora, na hora que está em casa. Irmão, nós somos muito menos assunto do que a gente imagina. Você está entendendo que a gente tem uma mente narcisista, um coração narcisista, que fala para a gente, olha, está todo mundo reparando, quando está só a gente se preocupando? Você está entendendo que a gente está atraindo o holofote para mim e para você, e falando, olha, está todo mundo percebendo, mas é só a vaidade do nosso coração? Irmão, eu estou aqui nesse culto e tem algumas pessoas aqui presencialmente. Sabe o que é curioso? Eu consigo ver o rosto de cada um de vocês. Eu consigo ver o rosto de todo mundo que está aqui nesse culto. Só tem um rosto que eu não consigo ver aqui. Sabe qual rosto que é? O meu. É porque Deus não me fez para olhar para mim mesmo. Deus me fez para olhar para o outro. Deus não me fez para estar aqui nesse culto e eu ficar vendo se a minha performance está boa. Deus me fez para eu olhar para você e falar, o que eu posso te servir? Você está entendendo como é que a gente está deturpando o conceito da vida que Deus nos deu? Irmão, pega isso na sua família. Eu vou profetizar para você de novo. Irmão, a briga na sua família vai ter que ser a seguinte, quem vai servir o outro primeiro? A briga na sua família vai ter que ser, quem vai pegar o copo de água para o outro primeiro? A briga nos nossos relacionamentos tem que ser, para quem vai elogiar o outro primeiro? O problema é que a gente está lá na nossa casa, alguém pede um copo d'água, a gente já começa a chiar, a gente já começa a achar ruim. Irmão, os relacionamentos de um cristão são outrocêntricos, ou seja, o outro está no centro e você é um figurante.
os nossos relacionamentos têm que ser uma guerra de lavar pés, ou seja, a nossa briga não é para saber quem tem mais seguidor, eu não estou nem aí para quantas pessoas estou vendo, eu estou aí se você está sendo servido por Deus, por intermédio da minha vida, é com isso que eu estou me preocupando. Quantas vezes a gente tem a tendência de perceber, olha, eu acho que eu preciso disso, eu preciso que os outros me ajudem. Eu não estou falando que você não está precisando de ajuda, o que eu estou dizendo é que, será que a gente não vai sair só das nossas necessidades e não vamos viver o amor que faz mudar o mundo? Nós não vamos viver o amor outrocêntrico, ou seja, eu vou abrir mão de mim mesmo, a guerra tem que ser quem vai se sacrificar pelo outro primeiro. Irmão, isso transforma relacionamentos, isso transforma lideranças eclesiásticas, isso transforma famílias, isso transforma casamentos, isso transforma relacionamentos de pais com filhos, isso muda tudo. Isso muda tudo a partir do momento em que eu paro de ser um crítico do outro e só critico tudo que ele faz, e eu começo a olhar para ele como se ele estivesse no centro, e eu vou validar aquilo que ele está fazendo, eu vou reconhecer aquilo que ele está fazendo, eu vou colocar as necessidades dele antes das minhas. Por exemplo, um relacionamento de um homem com a mulher, o homem ele tem que ser muito com a mulher no centro, porque você tem que se reinventar todo dia, você tem que inventar uma surpresa para poder agradar, você tem que pegar uma comida que ela gosta e entregar para a mulher. Meu irmão, é esse relacionamento que não é eucêntrico, não é narcisista ao ponto de que eu quero a validação, não, eu quero validar o outro. Não, o outro está no centro e não eu. Está entendendo como é que as coisas mudam? Está entendendo como é que isso salva casamentos? Está entendendo como é que isso muda tudo, meu irmão? A verdade é, você tem as suas necessidades, mas você quer ver as suas necessidades saciadas? Primeiro busque saciar as do outro. É nisso que relacionamentos são transformados e nós precisamos abrir mão de um lugar em que você está certo de tudo, você é o centro das atenções. Não, meu irmão, Deus não te chamou para ganhar debate, Deus te chamou para ganhar corações. Não é para a sua opinião vencer, não é para aquilo que você acha que é melhor vencer, é para a paz de Deus reinar na sua casa, na sua família, no ambiente eclesiástico, é para isso que Deus chamou. Precisamos abrir mão desse lugar de que nós estamos no centro. Mas eu quero pegar com você um segundo ponto, o versículo 2 continua, e eu quero ler ele com você. Avarentos, presunçosos, arrogantes. Segundo ponto, o vazio interior narcisista leva a se apoiar na validação alheia. Eu chamo a sua atenção, e nós vamos dar foco aqui, à palavra arrogantes. Essa palavra grega, a palavra aladzones, significa ostentação vazia, vanglória. Essa palavra no mundo romano e na cultura grega era utilizada para um charlatão, para um impostor, que não sabia fazer algo muito bem, mas ele fazia as coisas que ele sabia fazer com uma habilidade para impressionar as pessoas, conseguir validação, atrair discípulos e gerar lucro. Era uma pessoa que na verdade era um andarilho, era alguém que não tinha um emprego, mas queria impressionar as outras pessoas. Ele queria a validação alheia. Irmãos, essa palavra nesse contexto então significa alguém que é vazio por dentro, mas busca exagerar suas qualidades e conquistas, para atrair a admiração dos que estão ao redor. Irmãos, tem pessoas que são verdadeiros charlatões desse texto. São pessoas que estão com um vazio no peito. E sabe o que as pessoas fazem hoje em dia para preencher um vazio no peito? Elas se apoiam na opinião do outro. Irmãos, tem pessoas que a vida delas se resume, e infelizmente a gente vê muito isso, pessoas que querem ser endeusadas. Eu estou falando sério. Eu estou falando de pessoas que precisam de elogios e apoios, validações nocivos constantemente. E para piorar, essas pessoas, elas agem como agiotas de validação.
Elas vivem cobrando os outros: ei, você não fez isso, você não faz nada, só eu que faço tudo, eu estou aqui, eu sou perfeito, eu não tenho erro nenhum, é tudo você que não sabe fazer, eu preciso que você faça, você gravita ao meu redor. Está entendendo como é que tem gente que consegue manipular as coisas nesse nível? Está entendendo como é que tem gente que pode diminuir o outro, para que o outro se sinta culpado e possa validar aquele que está agindo como um charlatão, está agindo como alguém vazio, que precisa da validação do outro? Irmãos, é por isso que a gente não pode se pautar no que os outros pensam. Não, é importante você saber o que os outros pensam para determinadas coisas, está tudo bem, mas o que eu estou te dizendo é, se você tem uma insegurança, você tem um vazio, não busque preencher isso nos outros, porque isso vai fazer muitas vítimas no meio do caminho. É isso que fez muitas vítimas com muitas famílias, é isso que lideranças abusivas de escândalos que aparecem, nós falamos: meu Deus, como que um líder consegue fazer isso com seus liderados? Graças a Deus, louvamos o nome da nossa igreja aqui. Eu não conheço nada que nunca aconteceu aqui, é um lugar ilibado, mas deixa eu te dizer, tem pessoas que estão em púlpitos e são verdadeiros deuses em cima dos púlpitos. Eles buscam a validação, os aplausos, os holofotes que o outro pode dar. Irmão, chega de viver uma vida pensando no que os outros estão pensando. Nós precisamos pensar o que Deus está pensando a nosso respeito. A nossa validação interior não vai vir da opinião alheia, vai vir da opinião bíblica. A nossa validação não vai vir de pessoas nos bajulando, literalmente morrendo por nossa causa, pessoas que às vezes aprisionam os outros, e pessoas que nós vemos que não amam as pessoas que estão ao seu redor, elas amam ter as pessoas ao seu redor. Você está entendendo como é que muda um pouquinho? Você está entendendo que existem corações narcisistas que não amam as pessoas, amam ter as pessoas? São pessoas que querem não um amor sincero às pessoas, mas uma validação da gravitação do outro ao seu redor. Irmão, saia desse lugar. É importante ter pessoas ao seu redor, é importante você saber, talvez ter um feedback daquilo que você está fazendo, mas não se apoie nisso, porque uma hora o castelinho de areia cai, uma hora a opinião alheia não vai ser aquilo que você está esperando, e se você se basear nisso, você vai escorregar e vai cair, porque nem sempre todo mundo vai te elogiar, vai te bajular, você vai errar. E se você percebe que tem alguém fazendo isso com você, abra seus olhos e toma cuidado. Abre seus olhos, porque você não é escravo de ninguém. Cristo te comprou da escravidão. Cristo te redimiu de todo jugo de lei em que você era um escravo que dependia de cumprir regras para ser aceito. Não, quem está fazendo isso com você não é Deus. Nosso relacionamento é a base do amor cristão. Eu posso até ser uma fonte de validação em aspectos positivos para o outro, mas eu não posso ser o buraco que vai preencher o vazio do outro. Está entendendo como é que tem relacionamentos que são verdadeiras dependências emocionais abusivas? Eu, como pastor de jovens, vejo repetidamente jovens que estão namorando pessoas que já traíram não sei quantas vezes, mas não conseguem terminar o relacionamento. Sabe por quê? Se tornaram verdadeiros dependentes emocionais do outro. O outro aprisionou ele na masmorra do narcisismo do coração dele, em que ele diz: olha, você nunca vai ser feliz se não for namorando comigo. Ei, você nunca vai ser feliz se você parar de viver ao meu lado. Está entendendo como é que existem sofismas narcisistas que precisam ser quebrados? Está entendendo como é que tem manipulações de validação? Mas eu quero ler com você o versículo de número 4, que diz o seguinte, do 3 até o versículo 4, eu quero mais uma vez destacar uma palavra específica. O versículo 2 continua: blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos. Terceiro ponto, o coração amante de si mesmo é desrespeitoso e agressivo. Eu destaco aqui a palavra soberbo. A palavra soberba, a palavra grega soberbo, que é hibritai, ela significa uma pessoa insolente, agressiva, desrespeitosa, que não respeita os direitos do outro. Irmãos, é literalmente alguém que age de forma ofensiva, de forma abusiva, contra os outros ou até mesmo contra Deus. São pessoas que deliberadamente se enchem de orgulho e abusam emocionalmente ou até de outras maneiras os outros por meio das suas agressões, sejam verbais ou até mesmo físicas. Irmãos, o coração amante de si mesmo é um agressivo nato. Quando ele percebe que as coisas não estão saindo do jeito dele, as coisas não estão saindo de acordo com o esquema que ele planejou, não estão saindo de acordo com a sua vontade, sabe o que ele faz? Ele parte para a agressão, seja ela verbal ou física. Irmãos, é assustador ver pessoas cristãs que xingam uns aos outros, pessoas que entram em gritarias, discussões e xingamentos de baixo calão com pessoas da própria família. Sabe o que é isso? Tome cuidado. Isso é um coração que é soberbo. Isso é um coração que ele não aceita o direito do outro. Irmão, o outro tem todo o direito de não fazer exatamente o que você está querendo. Relacionamento com pessoas, nem sempre tudo vai sair do seu jeitinho. E aí, quando não sai do seu jeitinho, a gente tem duas opções. Ou a gente parte para um diálogo sincero, de humano, falar, olha, vamos resolver, vamos conversar. Ou a gente vai para o desrespeito, a gente vai começar a criticar, a menosprezar o outro, a diminuir o outro, falando, você não presta para nada mesmo, né? Nossa, mas se não fosse eu na sua vida, você estava lá na lata de lixo, né? Eu sou o salvador da sua vida. Não, mas é porque você não sabe de nada. Está entendendo como é que tem corações arrogantes que não respeitam limites e desprezam o direito do outro? Ele não respeita limites, ele é abusivo. Talvez você já conheça casamentos que acabaram por causa de situações como essa. Talvez você conheça coisas que aconteceram por causa de corações como esse, irmão. Que Deus nos livre de sermos essas pessoas, porque o próprio Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Irmão, as coisas não vão sair do nosso jeitinho. E por isso, nós não podemos partir para um lugar de querer movimentar as peças. O coração narcisista, ele é um coração que é manipulador por natureza. Ele não vê as pessoas como seres humanos, a serem amados e protegidos. Não, as pessoas são como peças de xadrez, que ele movimenta de um lado para o outro, para entrarem no seu joguete emocional, para cumprirem as suas vontades. Se tiver que atropelar emocionalmente ele faz isso para movimentar suas peças e para que a sua vontade seja feita. Se tiver que passar por cima de alguém, ele não tem problema com isso, contanto que o seu jogo, a sua vontade, prevaleça do jeito certinho que ele estabeleceu. É um jogo de marionetes, em que as pessoas são reduzidas a peças de xadrez. Irmãos, tome muito cuidado. Vou dar um aviso aqui, que até para jovens que estão namorando e se relacionando, tome muito cuidado, não ignore os sinais que estão claros nesse tempo de relacionamento. Não ignore. A pessoa agrediu uma vez, se você casar, ela vai agredir ainda mais. Ninguém muda ninguém, é Jesus que muda o outro. Tome cuidado com amizades que partem para lugares em que você se torna um refém do outro. Tome cuidado com esses lugares. Tome muito cuidado. Vigie o seu coração, porque nosso coração é mau. Ele é muito facilmente enganado para que o outro satisfaça as nossas vontades. Ele é muito bem corrompido para poder fazer isso.
Não caia nessa, não caia nessa. Mas eu quero falar com você, por último, relendo todo o versículo 1 ao 4 e ir para o nosso quarto e último ponto, e aqui partir para encerrarmos. Versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quarto e último ponto. A paixão por si mesmo, é a fonte de todos os pecados. Eu não sei se você percebeu algo nesse texto que Paulo está deixando muito claro. Ele começa aqui uma longa lista de 19 pecados que os homens cometeriam nos últimos dias. E você leu esses versículos, você sabe do que eu estou dizendo. Mas você percebeu que a lista de pecados começa com o egoísmo e termina com a falta de amor a Deus? O que Paulo está mostrando é que essa lista de 19 pecados, ela tem uma fonte só: amor a si mesmo e falta de amor a Deus. É o orgulho que nos faz cair em absolutamente qualquer tipo de pecado. Irmãos, é assim que começou a queda lá no jardim, e é assim que Satanás vai continuar tentando você. Satanás, ele não vai aparecer com uma tentação mirabolante e extravagante para você. Ele vai começar com uma raiz de orgulho. Ele vai começar com um amor a si mesmo. O pecado começa com você se apaixonando por você e sendo mais apaixonado pelos prazeres do que apaixonado por Deus. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, foi esse o jogo que a serpente fez com Adão e Eva. A serpente virou e falou assim: ei, Eva, vem cá nesse fruto, coma dele. O que Eva falou? Não, nós não podemos. Mas sabe qual foi o momento que o ser humano decidiu comer o fruto que estava no jardim? O momento em que a serpente falou assim: quando vocês comerem, vocês serão igual a Deus. A serpente jogou isso que Paulo está dizendo, a paixão por si próprio. E no momento em que a raiz de orgulho surgiu, o comer do fruto foi só uma consequência natural. O primeiro pecado foi, na verdade, um coração narcisista. Foi, na verdade, um coração apaixonado por si próprio. E a partir dali o pecado entrou no mundo. Irmãos, o diabo não vai mudar a estratégia. Sabe como é que ele vai começar? Ele vai começar falando: cara, você é bom demais. Eu acho que você merece algo melhor. Eu acho que você não está assim recebendo tudo que você merece. Eu acho que você pode para muito mais. Existem prazeres, existem coisas que não são nada a ver. E você merece isso. Ele vai surgir com uma raiz de orgulho. Outras pessoas, ele vai vir com uma raiz de orgulho da religiosidade. Olha, tem pessoas que sobem o peito, fazem o famoso peito de pombo e falam assim: eu sou da igreja. Eu não peco, eu não faço nada de errado. Irmão, essa pessoa que estufa o peito para dizer que é um religioso, ela está à beira do precipício, porque o orgulho precede a queda. Sabe qual é o momento que você vai pecar? Sabe qual é o momento que você está para cair? É o momento que você percebe no seu coração que existe um orgulho florescendo. É a partir dali que nós começamos a ser avarentos, começamos a ser desobedientes aos pais, começamos a ser blasfemos, ingratos, ímpios, sem amor pela nossa família, irreconciliáveis, caluniadores que vivem fazendo fofoca, até mesmo no meio eclesiástico, sem domínio próprio, que se entregam a toda paixão, seja ela de qualquer vício que a pessoa tem. O amor a si mesmo, ele é aquilo que faz com que sejamos cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Irmãos, a realidade é que só tem uma maneira de sair do pecado: é parar de viver olhando para si próprio, é parar de ser apaixonado por si mesmo e ser mais apaixonado por Jesus Cristo. O amor na Bíblia, e aqui eu já quero concluir o nosso sermão nessa tarde, o amor na Bíblia, ele é algo que Deus nos ordena
que amemos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas se amarmos a nós mesmos acima de tudo, sabe o que acontece? Não amaremos a Deus nem o próximo. No universo, há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começarmos a amar nós mesmos, acabaremos ignorando a Deus, amando as coisas e usando as pessoas. É esse o retrato de um coração narcisista. Mas Deus, Ele tem uma solução. Ele enviou um amor que é muito mais apaixonante do que ser aplaudido, reconhecido, ser famoso, ser rico, ser cheio de prazeres, ter uma rede social robusta. Ele enviou um amor que excede as redes sociais, os aplausos, os holofotes. Esse amor chama-se o Filho de Deus, Jesus Cristo. E no momento em que Ele vem, Ele morre na cruz por mim e por você. E Paulo diz sobre a transformação que isso causa em mim e em você. Ele diz em Filipenses capítulo 2, que a nossa atitude será a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas se esvaziou, vindo a ser servo, semelhante a homens, e encontrado em figura humana, e ele a si mesmo se humilhou, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu ao nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Meu irmão, você está entendendo que quando olhamos para a paixão da cruz, isso é como uma flecha que estoura no nosso peito, isso é como uma recriação do nosso coração, que nós começamos a ter, não mais uma vida no nosso centro, mas o outro no nosso centro, Cristo em primeiro lugar, o outro em segundo, nós mesmos em terceiros, e a nossa atitude vai ser a mesma de Cristo Jesus, que Ele abriu mão dos seus privilégios, Ele abriu mão da sua razão, Ele abriu mão dos seus atributos divinos, incomunicáveis, e se fez nosso servo. Irmão, Deus tem um novo coração para você, que é apaixonado não pelos prazeres, mas apaixonado por Jesus Cristo, e esse amor te constrange, Ele nos constrange, Ele nos abraça, e a partir daí, o mundo será transformado por um amor que não é um amor narcisista, é um amor que desceu dos céus, morreu na cruz e ressuscitou por você.